Você sabe como a igreja se prepara para viver o tempo do Natal? Nesse vídeo aqui, você vai descobrir o verdadeiro significado do tempo do Advento e também vai descobrir tudo o que envolve esse tempo. Depois desse vídeo aqui, você vai descobrir uma forma totalmente nova de viver e ver o Advento. Bora lá? Olá, eu sou Anália Gaspi e Advento é uma palavra que vem do latim, que quer adventus e que quer dizer chegada, presença. Antigamente, o tempo do Advento ele era todo voltado para preparar as pessoas para o Natal. Só que hoje o Advento ele já tem duas fases. Uma é a preparação para o Natal, onde a gente vive o nascimento de Jesus, e ao mesmo tempo a gente volta o nosso olhar para a segunda vinda de Cristo, né? Na sua glória. Aí o Advento, ele tem 4 semanas, né? Aí nessas 4 semanas, aí tanto a primeira quanto a segunda vinda de Cristo estão presentes na primeira parte do Advento. Aí a partir do terceiro domingo do Advento, principalmente ali a partir do dia 17 de dezembro, aí já começa então a se concentrar na encarnação, né? Que é a primeira vinda de Cristo, né? Onde ele se faz homem para nossa salvação. A esses dois aspectos, tanto a primeira vinda quanto a segunda vinda, eles se fazem presente na liturgia, mas também se fazem presente na nossa vida enquanto cristãos. Ou seja, tem que fazer parte. O Advento ele não é só um tempo litúrgico para ser vivido enquanto a gente está ali dentro da igreja. Ele é um tempo que a gente vive no nosso dia a dia também. A gente vai entender isso um pouco mais para frente. O Advento ele é esse tempo de viver a espera, a conversão, nossa conversão pessoal e também a esperança, né? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto a vinda dele em nossos corações, no dia do Natal, né? Quanto a sua segunda vinda, que vai ser a vinda gloriosa de Cristo no fim dos tempos. O Papa Bento XVI, ele falava de uma vinda intermediária e oculta de Jesus em nós, né? Aí, o que significa essa vinda intermediária e oculta? É porque assim, gente, no Natal, a gente não apenas lembra, né, do nascimento de Jesus. A gente, pela força do Espírito Santo, a gente revive o Natal. De fato, Jesus nasce novamente, só que dessa vez em nossos corações, no tempo do Natal. Aí é essa vinda de Jesus no nosso coração é que Papa Bento XVI vai chamar de vinda intermediária e oculta. E intermediária e oculta seria porque ela forma uma ponte entre essas duas vindas, entre a primeira vinda e a segunda vinda. E forma uma ponte por quê? Porque essa vinda de Jesus em nossos corações no tempo do Natal, ela não é o ponto final, não é a chegada final de Jesus e pronto, acabou, né? Não é nada disso. Ela é o caminho da primeira vinda de Jesus até a esperança da segunda vinda de Cristo. Por isso que ela é intermediária, né? Está ali no meio, está fazendo essa ponte entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Enquanto esperamos a segunda vinda de Cristo, a gente vive o reino de Deus aqui e agora. Aí como que a gente vive esse reino de Deus? Com uma vida sacramental, isso é, participando da Santa Missa, se confessando, enfim, vivendo de fato uma vida sacramental e também
permitindo que Deus nos transforme, né? Dando espaço para que Deus possa reinar dentro de nós, de fato. E essa vivência do reino de Deus aqui na Terra, ela já prepara a gente para o nosso encontro definitivo com Deus lá no céu. E a gente vive esse momento com maior intensidade enquanto a gente está nesse período do advento, certo? Aí você percebe como o tempo do advento é esse tempo profundo. É dessa forma que a igreja, então, começa o seu ano litúrgico. O ano litúrgico, ele começa com o tempo do advento. Que aí o tempo do advento, ele vai do domingo mais próximo do dia 30 de novembro e só termina na véspera de Natal. Certo, né? Mas onde é que esse tempo do advento se encontra na Bíblia? Vamos lá que eu vou contar para você. O tempo do advento na Bíblia. O tempo do advento, ele tem sim, gente, profundas raízes bíblicas. Os profetas do Antigo Testamento, eles já falavam, já profetizavam a vinda de um Messias, que seria Jesus Cristo, né? E eles convidavam o povo para se preparar para esse acontecimento. E aí a gente vai ver agora, então, algumas dessas passagens bíblicas. Eu não vou ler a passagem aqui para o vídeo não ficar muito extenso, né? Muito grande. Mas eu vou deixar a citação das passagens aqui na tela para vocês. Daí vocês procuram aí na Bíblia de vocês e eu vou dar uma breve explicação de cada uma delas. Tá bom? A primeira delas é Isaías, né? Onde fala lá de uma série, você vai ver, se você for ler lá na Bíblia, você vai perceber que essa passagem ela está falando de uma certa união universal que vai existir. Essa união universal seria a salvação que Jesus veio trazer. Então, Jesus veio trazer essa união de fato, através da reconciliação nossa com Deus, né? A gente tem Jeremias 4 também, onde a gente vê ali que é um chamado de fato, a conversão, que é uma preparação para a vinda de Jesus. E a gente tem Jeremias 31 também. E essa passagem de Jeremias 31, ela fala da obra redentora de Cristo, que ela dá início ali à nova aliança, né, de Cristo, de Deus conosco. E essa aliança, ela começa com a encarnação de Jesus, né, com o seu nascimento, e ela só vai terminar na volta gloriosa de Cristo. Aí, se você prestar atenção, essas passagens elas revelam os dois aspectos do advento. A expectativa da vinda do Messias, que é a primeira vinda de Cristo, e esse chamado à conversão. E esse chamado à conversão lembra a gente o quê? A segunda vinda de Cristo, a vinda gloriosa de Cristo, onde a gente tem que se preparar para que a gente possa fazer esse nosso encontro definitivo com Cristo. Aí, se você prestar atenção nas leituras de todos os domingos do Advento, aí você vai ver que dentre todas as leituras, dentre as várias leituras que tem, vai ter algumas ali que vão falar sobre as passagens de Jeremias e Isaías. Tá, mas como é que a gente pode traduzir todo esse tempo do Advento tão rico em significado no nosso dia a dia? Antes de eu falar isso para você, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse vídeo aqui, ele já tá te trazendo uma nova visão do tempo do Advento? Se já deixa aí o seu like, hein? E se você é novo aqui no canal, te convido a se inscrever aqui no canal para que você possa receber esse conteúdo católico que vai te ajudar a conhecer ainda mais a Igreja Católica e amá-la de fato, para viver bem o Advento. Antes de eu falar para você o que você precisa fazer para viver bem esse tempo do Advento, já coloca aqui nos comentários como você se prepara para viver o tempo do Natal. Para a gente viver bem esse tempo do Advento, a gente precisa intensificar a nossa busca pela nossa conversão pessoal, certo? A gente precisa também alimentar a nossa esperança, tanto na vinda do Senhor, que vem nascer em nossos corações no tempo do Natal, e ao mesmo tempo
alimentar essa esperança na vida gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá sempre se vigiando ali, né, para não cair no pecado, mas é claro, né, gente, se vigiar para não cair no pecado, a gente se vigia em todas as épocas do ano, certo? A gente não peca, não é só no advento, não. A gente tá buscando a nossa conversão. A gente se vigia para não cair no pecado sempre, mas a gente intensifica essa vigia para não cair no pecado durante o tempo do advento. Mas a gente intensifica. Mas passou o advento, a gente vai continuar se vigiando para não cair no pecado, entendeu? Aí dessa forma, nosso dia a dia ele vai ganhando mais sentido à medida que a gente vai se aproximando de Jesus, né? Porque é Ele quem vai dar o verdadeiro sentido à nossa vida. Aí na nossa prática mesmo, né? O que a gente pode fazer para se preparar para o tempo do advento? A gente pode usar símbolos e exercícios que lembrem o tempo do Natal e façam sentido com o advento também, né? Como, por exemplo, montar o presépio em casa, ou então montar a coroa do advento. Aí você pode montar a coroa do advento, né? Acender uma vela a cada domingo, como se faz na igreja, né? E você faz uma oração ou em família, ou se não puder fazer com a sua família, você faz individualmente, uma oração individual ali nesse tempo, né? Aí você pode fazer que tipo de oração? Uma oração espontânea, pode fazer uma novena de Natal, aí fica a seu critério, né? E se você quiser adquirir uma coroa do advento, para você ter aí na sua casa, para você fazer esses momentos de piedade, eu vou deixar o link de uma aqui na descrição desse vídeo, tá? Que vai lá no Mercado Livre, tem, e você pode adquirir ela pelo Mercado Livre. Outra prática também, né, que pode te ajudar a se preparar melhor para o tempo do advento, já que o advento também é tempo de conversão, é um exame de consciência. Toda vez antes que você for dormir, fazer um bom exame de consciência, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, né? E no dia seguinte, procurar evitar esses pecados. Se confessar com mais frequência, né? Você pode se confessar uma vez por semana. Se não puder uma vez por semana, a cada 15 dias. Se não puder a cada 15 dias, uma vez por mês. Então, assim, é se preparar de fato para esse tempo do advento. E adquirir esse hábito não só no advento, mas em todas as épocas do ano, né? Porque a gente sempre vai cair no pecado, infelizmente, né? E a gente sempre vai estar buscando a nossa conversão. E um passo a dar na busca da conversão é pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Se outra prática que a gente pode ter, pensa aí com você, qual virtude você mais tem dificuldade de viver? Aí, tendo em vista essa virtude que você não consegue praticar, você coloca ela em prática durante o tempo do advento. Aí, por exemplo, né? Se você tem muita impaciência, você se irrita com muita facilidade, você vai tentar lidar com as situações mais difíceis do dia a dia com calma. Se você é preguiçoso, né? Você vai se esforçar mais para você fazer aquilo que você tem que fazer. E assim segue. Você vai fazer um exame de consciência aí, procurar aquela virtude que você mais tem dificuldade e procurar praticar aquela virtude. Outra prática, ler e meditar nos textos da Bíblia. Isso com certeza ajuda muito nesse tempo de preparação para o Natal. Tenha gestos de caridade para com o próximo, né? Às vezes é doar uma cesta básica, ou até mesmo ajudar em casa, né? Ajuda, sei lá, às vezes levar um copo de água para alguém que está com sede nesse tempo do advento, fazendo isso, mas vendo Jesus naquela outra pessoa. Nossa, você já está fazendo um gesto muito bonito de caridade. Então, assim, nessas pequenas coisas, ajudar as pessoas, né? Pode ser nas pequenas coisas, nas grandes coisas, mas praticar caridade, né? Cultivar dentro de você uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, né? Meditar também, né?
no sim que ela deu, o plano de salvação que Jesus tinha para nós, aí é dessa forma que nosso coração ele vai estar preparado para que nosso Senhor Jesus Cristo possa nascer, de fato, no nosso coração. Para que o nosso coração seja uma verdadeira gruta, confortável para o menino Jesus nascer, né? Aí fica a pergunta, né? Se o tempo do advento, ele é tempo de conversão, será que eu devo praticar penitência nesse tempo? Eu vou te mostrar, vou te responder isso agora. Penitência no advento. E a resposta é sim. A gente sim pratica a penitência durante esse tempo do advento, né? Porque o advento, gente, ele é um tempo que a gente vai estar se preparando para que Jesus possa nascer nos nossos corações, mas também está naquela esperança da vinda gloriosa de Cristo. E é preciso que a gente se prepare para esse tempo, para essa vinda. Daí que vem a importância da gente praticar a penitência, porque a penitência ela vai preparar o nosso coração para essa vinda de Cristo. Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Você vai dar uma festa aí na sua casa. Por alguma razão, você resolveu que vai dar uma festa na sua casa. Aí, o que você faz? Você prepara a sua casa, arruma a sua casa, né? Enfim, você se arruma e arruma a casa, né, para que quando as pessoas chegarem para a festa, a você esteja mais apresentável de fato, né? A mesma coisa acontece com o tempo do Natal, né? É uma grande festa para nós. Nós vamos receber Jesus em nós. Então, a gente precisa se preparar o nosso interior para que nós estejamos, nosso interior seja a melhor gruta para que Jesus possa nascer, para que ele possa se hospedar em nosso coração e ali reinar para sempre. Por isso que a gente precisa, e a penitência vai ser uma dessas formas de preparação para esse tempo. Então, sim, é importante e a gente precisa praticar a penitência durante o tempo do advento, tá certo? Agora é a hora que você vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Manda para aquele seu amigo, sua amiga que pouco se preocupa com o tempo do advento, né? Para que, quem sabe, se ele não descobrir esse sentido rico que o advento tem, ele não venha a se preocupar com esse tempo. Não se esqueça, eu vou deixar o link da Coroa do Advento aqui no link da descrição do vídeo, tá? Para que você possa adquirir, né? E dar um sentido a mais no seu advento. E eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, ó. Ele fala da simbologia do advento. Todos os símbolos que permeiam ali esse tempo do advento. Espero então no próximo vídeo. Fique com Deus. E até a próxima.